1 Samuel 16, falando mistério aí, ó. Versículo 18. 16, 18 diz assim a minha tradução: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Você pode dizer: e o Senhor está com ele. Vira uma folha aí, capítulo 18, versículo 14. Diz assim: ele, no caso Davi, tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Você pode dizer: pois o Senhor estava com ele. O último versículo, o versículo 8, está escrito assim: quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos que em graça, porque sempre é pela graça, que o Senhor nos use aqui poderosamente a minha vida, para que nós possamos receber da parte do Senhor a porção que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Que esse dia, que é o dia mais importante da história das nossas vidas, porque é que existe. O ontem já foi, o amanhã não existe. Então, nos resta o presente, essa dádiva. Que nós possamos aproveitar esse tempo, esse momento, e receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu quero declarar que essa noite vai ser uma noite de portas abertas. Vai ser uma noite de chaves que irão dar partidas a ignições aqui, que vão nos levar a um lugar muito mais longe. Que a tua palavra possa ser um dínamo dentro de nós, a nos impulsionar, a nos mover para vivermos o melhor dessa terra, como filhos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Eu trago uma mensagem hoje, e eu gostaria de falar muito sobre Davi e Golias. Na verdade, eu gostaria de falar mais sobre Golias do que sobre Davi. O interessante na história de Davi e Golias é que, se a gente observar, Golias ele é apresentado pela Bíblia como um grande gigante. Na minha tradução, na Nova Versão Internacional, diz que Golias ele era um gigante que ele tinha 2,90 metros de altura. Flávio Joséfo, nos seus escritos, ele diz que Golias ele tinha 2,20 metros de altura. A minha tradução diz que só a roupa dele, de guerreiro dele, pesava 70 quilos. A lança que ele usava, ela tinha aproximadamente 7,5 quilos. Ele era um grande homem. Algumas tradições judaicas dizem que Golias ele era um dos filhos de uma das noras que ficou para trás e voltou, a morar com os moabitas lá naquela passagem de Noemi e Orfa. Algumas traduções dizem que ele era filho de Orfa. O fato é que provavelmente ele era um homem muito grande, muito forte e um valente. O principal rival do povo de Deus, os filisteus, depositaram toda a confiança nele, em Golias, um guerreiro valente. E eu tive a oportunidade de ir no vale onde Davi enfrentou Golias. E é realmente um grande vale, porque de um lado você tem uma montanha imensa, do outro uma grande montanha, e no meio você tem um ribeiro, que quando eu fui lá, o meu irmão Jefferson, que eu acho que desceu, estava seco. E eu peguei lá algumas pedras, Galtinho, e eu trouxe de lá, fiquei até com medo, porque no aeroporto eles fazem tanta pressão para você,
Eu falei, gente, deve ter alguma droga na minha mala, porque pegava de um lado, me levava para outro, separado de Jefferson. Eu não falo inglês, gente. A minha esposa é professora de inglês, e eu não falo inglês, e o Jefferson era o único tradutor, e foi um momento muito difícil, porque nos separaram, né? E eu falei, no speak English, era o que eu falava, e a pessoa vinha falando comigo, aquela coisa, né, fazendo pressão. Eu falei, meu Deus, será que tem alguma droga aí nessa mala, gente? Alguém botou? E eu trouxe pedras de lá, desse ribeirinho, pedras simbólicas, e eu tive a oportunidade de ver realmente um lugar que pouco foi mexido na história, e que retrata a história de um grande duelo. Mas todas as vezes que se fala sobre Davi, se arremete a Golias, porque todas as vezes que se fala de você, vai arremeter você a um grande gigante que você venceu, ou a um grande gigante que venceu você. Por exemplo, quando a gente fala de Davi, a gente lembra de basicamente duas coisas. Primeiro, Golias, que ele venceu, e segundo, Batseba, que foi o gigante que derrubou ele. Na vida é assim. Quando a gente fala de Sansão, a gente lembra de quem? Digam vocês. De Dalila, que foi o gigante que a derrubou. E a vida, ela é assim. Ela é feita de desafios. E agora o povo de Deus se encontrou encurralado, e a Bíblia diz que durante 40 dias, Golias, ele descia o vale, e ele afrontava 2 vezes por dia, exatamente no momento, no horário em que o povo de Deus se colocava de joelho orando ao Senhor. Ele gritava bem alto, tem alguém aí que possa me enfrentar? Tem algum homem aí? Tem algum valente aí? E durante 40 dias, ninguém do exército de Saul se colocou à disposição, porque eles tiveram medo de um homem alto, de um homem forte. E os filisteus, eles confiaram em Golias. Eles depositaram a esperança, a confiança, a dependência em Golias. Só que Davi, um jovem, alguns dizem que ele tinha 17 anos de idade, ele era um menino franzino, pequeno. Ele foi, a mando da sua mãe, levar um lanchinho para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, foi no exato momento que Golias descia o vale, e ele começou a gritar, e aí, como é que é? Tem algum homem aí? E os caras tudo tremendo. E Davi olhou e falou, quem é esse incircunciso que vem aqui afrontar o exército do Deus vivo? Porque Davi, ele confiava em Deus. Davi, não existia nada que ele amasse mais do que a presença de Deus, que ele respeitasse mais do que a presença de Deus, que ele desejasse mais do que a presença de Deus. Davi, ele se importava acima de todas as coisas com a presença de Deus, e mais, ele confiava totalmente, irrestritamente no Senhor. Se você vê os salmos que ele escreveu, como por exemplo o Salmo 20, que ele, Davi, declara, uns confiam em carros, outros em cavalos, todavia nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Muitas são as vezes que você vai ver Davi publicamente escrevendo e falando e declarando a sua confiança em Deus. Como não tinha ninguém, e se você observar os estudos, o homem mais alto que tinha em Israel, na época, ele batia no ombro de Saul. Saul era o homem mais alto, e mesmo ele sendo rei, ficou sentado no trono e falou, eu não vou não. E uma criança, um menino de 17 anos, ele se apresenta e ele fala, eu vou lá. Ele se coloca à disposição. Mandou chamar ele, porque não tinha ninguém, vai fazer o quê? Estava todo mundo com medo, porque a confiança no Senhor tinha ido embora. Porque o gigante, ele assusta a gente. Assim como, talvez, no início do ano, no meio desse ano, ou agora, por exemplo, em alguns momentos, alguns gigantes se colocaram diante de você nesse ano de 2019. Para muitas pessoas, 2019 foi um grande gigante. Foi um grande gigante, foi o maior desafio da vida. Eu não sei se você sabe, mas teve gente que esse ano desistiu, jogou a toalha, não aguentou as pressões, foi embora, abandonou a caminhada de fé. E não foram poucas pessoas que eu tive o desprazer de ouvir dizer, eu não aguento mais, porque olharam para o lado, porque estavam confiando em si mesmo,
porque estavam dependendo de homens e não propriamente de Deus. Davi, ele se apresenta, e ele coloca a sua confiança total no Senhor. Em 1 Samuel 17:37, está escrito: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos do filisteu. E disse Saul: vá, e que o Senhor seja com você. Observe as palavras de Davi, confiando, condicionando a sua certeza de vitória, não nele, não na sua habilidade, mas no Senhor. Irmãos, você imagina uma luta totalmente desproporcional, um cara grande, alto, forte, e a Bíblia fala que quando ele se apresentou diante de Golias, o escudeiro de Golias estava com ele, porque ele andava com o escudo e depois passava para o guerreiro. Ele debochou de Davi, ele falou: eu sou o quê? Um cão, um cachorro, para que você venha me afugentar com um pedaço de pau aí, com uma tiradeira? Ele pegou uma funda, que era uma ferramenta usada na época, uma espécie de estilingue, feito de cordas, que ele pegava pedra e ele rodava, e era utilizado na época, enquanto Golias estava lá com espadas, com lanças. Totalmente ilógico isso, mas a confiança do Senhor, no Senhor fez toda a diferença, porque é no Senhor que nós temos que confiar. E escute o que eu vou dizer: Golias não foi o primeiro gigante que Davi enfrentou. Tem gente que acha que o primeiro gigante que Davi enfrentou foi Golias. Não foi. O primeiro gigante que Davi enfrentou foi Jessé, o seu pai, que rejeitou ele. Ali ele teve que derrubar esse gigante, ele teve que enfrentar esse gigante, ele teve que sobreviver à luta com esse gigante. Ele teve que também enfrentar outro gigante, que era o ódio dos irmãos, porque os irmãos dele odiavam ele. Davi teve que lidar com a ausência da mãe, porque em nenhum lugar na Bíblia você vai ver fazer menção propriamente, diretamente da mãe dele. Cadê a mãe dele? Cadê essa figura protetora? Aqui não tinha. E Davi teve que lidar com isso. Davi lidou com outros gigantes, como por exemplo um leão, que ele disse que veio atacar as ovelhas, que um dos irmãos diz, as poucas ovelhas do pai dele, e ele pegou na juba do leão. Ele fala isso, e ele matou o leão. Ele enfrentou uma ursa, e também matou uma ursa. Então ele já estava sendo preparado há muito tempo. A gente imagina que ele chegou lá e enfrentou aquele gigante como o primeiro gigante da vida dele. Não, mas a caminhada existencial, a caminhada de vida dele foi uma preparação. Assim como na minha e na sua vida, 2019 foi uma escola para você, 2019 foi uma academia para você, 2019 foi uma preparação para você. Escute o que eu vou dizer: é nas fortes e intensas pressões que o carbono do carvão se transforma em diamante. É no fogo que a prata é purificada. É no meio da adversidade que você é aperfeiçoado. Porque foi assim com Davi. E ele não imaginava que dia após dia as dificuldades estariam preparando ele para outros desafios maiores. E sempre o desafio a seguir, ele é muito maior do que aquele anterior. Mas quando você deposita a sua esperança e a sua confiança em Deus, Ele vai dar vitória para você. Ele foi com Davi, um menino. Ele teve a capacidade, irmãos, de ser famoso, porque Davi, depois de Golias, ele se tornou famoso. Eu botei no Instagram ontem. Ele se tornou respeitado, ele foi honrado. Isso quer dizer que o gigante, ele faz isso com a gente, porque quando você vence o gigante, você ganha respeito, você é honrado, você passa a ser respeitado. E eu quero dizer para você, que teve 2019 como um grande gigante na sua vida, que coisas maiores em 2020 vão acontecer na sua vida, através da preparação que você teve, que Deus deu a você nesse ano de 2019. Quantos aqui gostariam de ser sinceros e dizer que 2019 foi um ano muito difícil? Para mim foi muito difícil.
mas você prevaleceu, como eu disse. E se não matou você, vai tornar você mais forte, vai tornar você mais habilidoso, vai tornar você mais preparado para os desafios que vão seguir. Porque não se engane, a tendência é piorar. E quando eu digo isso, eu estou pautado numa palavra de Jesus que diz: no mundo tereis aflições, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Paulo ali declara isso. Não importa o que virá, em Cristo você tem a palavra de vitória. 1 Coríntios, Paulo diz: porque Deus em Cristo sempre nos conduzirá em triunfo, sempre nos conduzirá em vitória. Deus em Cristo. Se você confia em você, se você confia no Bolsonaro, se você confia na situação atual, certamente você vai perecer. Agora, se você confiar totalmente em Deus e depender dEle, a vitória é garantida no nome dEle. Não sou eu que estou garantindo, é Ele. E Ele diz que Deus em Cristo. Davi, ele se colocou como o principal e o mais importante rei de Israel. Eu estive em Israel e eu tive a oportunidade de conhecer o túmulo de Davi. Um dos poucos túmulos que existem dentro da cidade. Alguns outros profetas também foram enterrados lá. Mas dentro de Jerusalém existe um túmulo dele lá. Tem uma espécie de sarcófago lá, alguma coisa assim, que eu não sei o nome. E as pessoas ficam lá, porque Davi ele é venerado em Israel. Os judeus eles ficam lá o tempo todo, balançando a cabeça, diante de um negócio de mármore ali, tem um pano ali em cima. Eu fui lá, botaram um negocinho aqui, um cucuruco na minha cabeça, e eu entrei, fazendo assim para todo mundo. Paz do Senhor. É ou não é, Jefferson? Eles botam um negocinho na nossa cabeça, e o Jefferson foi lá, eu e ele, a gente entrou, ficou lá perto, eu e ele juntos, a gente foi pertinho do túmulo de Davi, e tinha um monte de gente, não foi, ajoelhada lá, o pessoal assim, tudo assim, ó, venerando um cara que morreu, mas que o legado dele foi eterno, porque ele foi um grande símbolo de confiança em Deus, de dependência no Senhor. Eu quero que você entenda que os gigantes que se colocam na minha e na sua vida, eles têm a finalidade de marcar você positivamente ou negativamente, de estabelecer na sua vida um limite entre aquilo que vai se colocar como barreira para você ou como algo que vai promover você para um patamar elevado. Foi assim com Davi. Davi, depois de Golias, ele começou a sofrer mais ainda perseguições, porque agora quem perseguia ele não eram os irmãos dele, quem perseguia ele era o próprio rei Saul, porque Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Mas quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem um propósito claro de Deus na sua vida, você espera dele, você confia nele, mesmo que você não esteja entendendo o que está acontecendo, mesmo que o calor venha sobre você e você fala: ei, o que é isso? O que está acontecendo? Mesmo que você não veja, Deus está com você, porque tem gente que acha que crente ele é imune, tem gente que acha que quando a gente se converte, ou quando a gente se batiza, a gente passa agora a ser imune, a gente não vai passar dificuldade, a gente não vai passar prova. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o poder de Deus ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Por isso, diga ao fraco, sou forte. O Bill Johnson ele fala muito isso nos seus livros, que quando você declara, você professa a palavra, você traz à existência o que não existe. Que as dificuldades da sua vida elas servem para fazer com que você se torne mais forte. Tem uma ilustração dele no livro Fortalecido no Senhor, que ele diz isso, não lembro se eu contei isso aqui, que tinha uma pedra muito grande, quando o pai dele morreu, e ele vivia tentando empurrar aquela pedra, e um dia, ele chegou à conclusão de que ele jamais conseguiria empurrar aquela pedra, mas ele percebeu que o esforço que ele fazia diante daquela pedra, produziu músculos nele,
ele se tornou alguém mais forte. Então escute o que eu vou dizer para você, você que está passando um momento de dificuldade, de adversidade, de luta, você que veio aqui hoje esperando uma palavra de Deus, eu quero dizer para você que mesmo na situação que você está, Deus está no controle de tudo. Se você confiar, depender, esperar dEle, as promessas dEle vão se cumprir na sua vida. Por isso não saia da posição, obedeça a Ele, obedeça a Ele. Entre ouvir o povo, entre ouvir as multidões, escolha sempre ouvir a Deus. Porque quando a gente escuta o Senhor, e ainda que esse escutar ou ouvir seja o silêncio dele, porque o silêncio do Senhor, ele é ensurdecedor. Ele fala. Muitas foram as vezes que Davi, ele se encontrou diante do silêncio de Deus. Muitas foram as vezes que Davi achou que ele ia morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele não saísse da frente da lança, ele morria. Mas eu quero dizer para você que quem tem uma promessa de Deus e está no centro da vontade de Deus, não vai morrer na guerra. Porque Davi não morreu na guerra. Quando Saul começou a perseguir ele, Saul falou o seguinte: ó, vai ter que pagar agora um dote pela minha filha. Antes, a recompensa era quem matasse Golias. Ele matou. Saul falou: vou matar esse cara. Eu quero que você traga 100 prepúcios de filisteus. Ele foi lá. E ele trouxe 300. E ele não morreu. Escute isso. Se você está no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é uma guerra, você não vai morrer. Porque o Senhor é com você. A Bíblia fala em Juízes que Gideão, ele tinha um exército de 32 mil homens. 32 mil homens. E Deus declarou uma palavra para ele. Falou: Gideão, tem muita gente. E o exército inimigo, a Bíblia fala que eles vieram com os camelos, num grande exército que eles pareciam a areia do mar, tantos homens eram. E Deus falou para Gideão: Gideão, tem muita gente, faz o seguinte, faz uma pergunta para o povo, e quem tiver com medo pode ir embora para casa. 22 mil homens foram embora ali, e Deus falou para ele: tem muita gente ainda, até que ficou 300. 300 homens enfrentaram um grande exército, porque não foi a vitória dos 300, foi a vitória no nome do Senhor. Então não é na força do seu braço, não é naquilo que você vai ter de estratégia, é na confiança, na dependência do Senhor. Aleluia. Em Números 23, 8, diz que o rei dos Moabitas, ele se colocou diante do povo de Deus e ele pediu que Balaão profetizasse maldição sobre o povo de Deus, o rei Balaque. Ele chamou Balaão, que era um profeta de reputação duvidosa, e ele pagou a Balaão para ele profetizar maldição contra o povo de Deus. E Balaão, ele aceitou, ele foi lá, ouviu a proposta, combinou. Só que Deus foi lá e falou para ele: não, você não vai amaldiçoar, porque ninguém pode amaldiçoar quem eu abençoei. Ninguém pode amaldiçoar a sua vida. Ninguém pode amaldiçoar. E ele tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira. Quando ele foi com aqueles homens, a mula parou, o anjo do Senhor se apresentou. A Bíblia fala que a mula começou a travar, e ele pegou e ele bateu na mula, e a mula falou: por que você está batendo em mim? Eu não sou a sua mula? Eu não sempre fiz o que você pediu? Então por que você está me espancando desse jeito? Ele falou para ela: se eu tivesse com uma espada eu te matava aqui. E ela falou: o que eu fiz? Até que o Senhor abriu os olhos espirituais e ele viu o anjo. E Deus falou para ele: não vai. E ele chegou diante de Balaque, e ele falou para Balaque: ei, escute o que eu vou dizer. Ninguém pode amaldiçoar aqueles que o Senhor abençoa. Quem pode contra o Senhor? Tem uma canção de infância que diz: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Não precisa botar nota aí não, hoje eu estou rouco, falar igual Fonseca disse. Fonseca disse que estava rouco. Ninguém pode, irmãos. Se você estiver em Deus, no centro da vontade dEle, o céu é o limite para você. As lutas e tribulações, foi Paulo que disse isso.
As lutas e tribulações momentâneas dessa vida jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. Pensa num cara que sofreu, pensa num cara que foi perseguido, pensa num cara que provou do próprio remédio, e ainda assim, diante da luta, diante do fogo, diante da adversidade, da perseguição, da nudez, da fome, do perigo, ele disse: leves e momentâneas tribulações. A gente passa um ventinho, uma dificuldade, a gente fala: Senhor, misericórdia, o que está acontecendo? Você que é homem então, né? Deu 36,9 de febre, você já, meu Deus, estou queimando em febre. Será que é uma enfermidade? Deus, ele tinha uma aliança com Davi. Uma das 7 alianças, o cálice é a 7ª. Uma das 7 alianças de Deus para com o homem foi a aliança davídica. Deus prometeu a Davi que o trono de Davi não teria fim. Você tem noção do que é isso? O trono de Davi não teria fim, que eternamente o trono dele, ou seja, a descendência de Davi estaria sentado sobre o trono. Quando Deus tem uma aliança com o homem, irmãos, essa aliança ela ecoa a eternidade, ela vai além de gerações. Davi morreu, Salomão assumiu, Salomão morreu, Roboão assumiu, e foi mudando e trocando, até que um dia sentou-se no trono o leão de Judá, Jesus o Messias, e o trono dele não tem fim. Você entende as promessas do Senhor? Existem promessas do Senhor com validade sobre a sua vida hoje. Talvez esse ano de 2019 foi um ano desanimador para você. Foi um ano onde as suas energias elas foram exauridas. Você foi roubado de você. Talvez nesse ano você até pensou em desistir, você até pensou em jogar a toalha. Tamanha foi a afronta, a dificuldade que você passou. Você às vezes teve até dificuldade de caminhar novamente, ficou em casa, se prostrou, você falou: eu vou parar, eu estou sozinho. Elias, quando entrou na caverna, ele achou que era só ele. Sabe quando você só faz aquilo que é certo, faz o que é certo e tudo piora? Você obedece o Senhor, você trabalha, você quer agradar o Senhor, você pratica o Salmo 37:4, e as coisas só se tornam mais difíceis para você. Foi assim com Elias, até que ele entrou numa caverna, ele não aguentava mais a pressão, e ele disse: eu quero morrer. Não foi igual Tirico, eu quero morrer. Mas ele pediu a morte, e Deus olhou para ele e falou: levanta daí, meu irmão. E ele falou: eu quero, Senhor, porque eu já não aguento mais. Porque ele achou que estava sozinho. Só que eu quero dizer para você nessa noite que você não está sozinho, não. Porque com Elias haviam 7.000 homens que não haviam se prostrado. Ele não sabia disso, mas o Senhor sabia, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Existem coisas na sua vida que você está passando que você não sabe o porquê. Você também não sabe para quê, e também não interessa você saber. O que interessa é que Deus não perdeu o controle, porque Ele nunca perde o controle quando eu e você perdemos o controle. Ei, o fogo serve para preparar você, para lapidar você, para purificar você. As dificuldades, as lutas, elas servem para aperfeiçoar o cristão. São ferramentas que são utilizadas pelo Senhor para você. Então, se você está passando por um momento de adversidade, de dificuldade, Paulo ele fala isso: se alegre no Senhor, se alegre nele, que é o Deus da sua vida. Em Romanos no capítulo 8 ele declara, porque a transcendência de Paulo era muito viva. Paulo não condicionava uma caminhada somente a essa vida aqui. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu pergunto para você: se Deus é por você, quem será contra você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem é contra você? Efésios 3:20, Paulo diz, escrevendo a igreja de Éfeso: Deus é poderoso para fazer, falei com Jefferson esse versículo hoje, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que se
se aperfeiçoa em nós. Ele é poderoso para fazer. Em Lucas, capítulo 1, diz que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Você vai em Gênesis e você vê a obra da criação, tudo foi criado a partir de uma palavra. Deus disse: haja e houve. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite o haja do Senhor. O sobrenatural haja dele. E se você observar, antes de tudo, a Bíblia fala que havia uma desordem, havia um caos, e em meio ao caos ele disse: haja. E ele começou a colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele começou a ordenar as coisas. Ele começou a colocar os luminares. Ele começou a declarar como seriam todas as coisas. Até que diante da criação ele criou o homem, soprou em suas narinas. Uma pergunta que eu tenho: para que Deus criou o homem, irmãos? Para que Deus criou o homem? Deus, ele precisava criar você? Deus, ele precisava criar a mim? Deus sabia que Adão ia cair, sim ou não? Para que ele criou? Para fazer feio? Não ri, senão se denuncia. A Bíblia fala que ele criou para o louvor do nome dele. Por isso que em Lucas diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Sabe por quê? Porque diante das propostas, dos manjares oferecidos pelo mundo, mas um voluntariamente, a despeito de tudo que Satanás coloca, quando ouve a palavra de salvação e de vitória, diz: eu aceito ele como meu único e suficiente Salvador. E por isso a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando ele diz: eu entendo o plano de salvação, eu entendo aquilo que Deus desejou para a minha vida. O céu, ele não começa no dia em que você morrer. A vida eterna, ela começa aqui. Por isso, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Um versículo que vocês estão cansados de ouvir eu falar, foi Davi que escreveu o Salmo 27, versículo 14, quando ele diz: certamente que eu verei a bondade do Senhor. Aí ele declara: na terra dos viventes. Porque quem sabe quem é Deus tem certeza do futuro. E eu quero dizer para você que o seu futuro e o meu futuro, que sabemos quem é Deus, está pronto. Ele está preparado. Ele está aguardando por nós. Eu tenho declarado, eu tenho orado, eu tenho me posicionado, e eu tenho profetizado que 2020 vai ser o melhor ano da história das nossas vidas. Por quê? Porque nós escolhemos isso e a vida nos permite. Deus deu a mim e a você o arbítrio, o direito, a opção de escolher. Em Apocalipse, no capítulo 3, Deus ele fala: eis que eu ponho diante de vós uma porta aberta. Quero declarar sobre a sua vida que 2020 vai ser uma porta aberta do Senhor para você. É Ele que ordena a bênção. É o Senhor que ordena a bênção. É dele que vem a bênção. Agora, para isso você tem que confiar nele. Você tem que entender que os gigantes que se colocam diante de você, eles precisam ser derrubados. Você não pode brincar com o gigante. Você não pode flertar com o gigante. Você tem que abater o gigante. Porque à medida em que você derrota esse gigante, você é preparado para enfrentar um maior ainda do que esse. Porque a vida do cristão é assim. Os gigantes, eles têm a finalidade de nos promover, de elevar o nosso nível. E eu quero declarar que 2019 foi um grande gigante que já foi abatido por nós. 2020 gigantes maiores ainda virão, mas em Cristo nós temos o sim e o amém, e nós enfrentaremos qualquer situação. Nós podemos todas as coisas nele. Se você condicionar sua fé nele,
Se você esperar nele, se você não sair da posição, sabe o que vai acontecer com você? Você vai receber vitória da parte de Deus. Você quer ouvir Deus em 2020? Você quer ouvir Deus falar claramente com você? Comece a se programar para um propósito de leitura da palavra. Aproveita que está no final do ano e você fala assim: não, esse ano eu vou ler a palavra. Tudo bem que talvez ano passado você tenha dito isso. Muitas coisas impediram você. Teve uma pessoa que falou para mim: pastor, eu não sei o que é. Eu abro a Bíblia e a minha boca abre. Eu fico com sono. Aí eu falei: o que é isso aqui? É um Lexotan? A sertralina? Você falei que ensina. É um livro espiritual, irmãos. E se você não tiver um discernimento espiritual de que é um livro espiritual, porque Satanás ele não quer que as revelações da palavra de Deus elas alcancem você, porque quando as revelações da palavra de Deus alcançarem você, você vai viver coisas novas nele. Desafios maiores vão ser colocados diante de você. Agora escute: se o ano de 2019 não foi um grande desafio para você, se você ficou na inércia, na paralisia, se os sonhos eles já morreram na sua vida, eu quero dizer para você que o lugar mais rico que eu conheço, o lugar que mais existe sonhos que eu conheço, são nos cemitérios. Quando eu entro no cemitério, sempre eu me lembro que ali é um lugar de riquezas, um lugar de sonhos, um lugar de projetos, um lugar onde muitas pessoas sonharam e muitas não colocaram em prática os seus sonhos, porque tiveram os seus sonhos frustrados, não diante da ação do inimigo. Ei, escute o que eu vou dizer. Fazer igual um irmão que pregou um dia desse em algum lugar, fazia assim, não estava lá, está aqui rindo. Escute o que eu vou falar. Não ache que Satanás é o seu inimigo, cara. Tem gente que fica: nós vamos fazer um jejum, uma oração, vamos botar Satanás debaixo. Para com isso. Satanás não é seu inimigo. Satanás já foi vencido na cruz do Calvário. Gênesis 3, capítulo 15 diz: e esse lhe ferirá o calcanhar, esse pisará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15, quando Deus declara para a mulher: da sua descendência nascerá um que pisará na cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. E quando fala em ferir o calcanhar, está falando da cruz, que Cristo foi ferido na cruz. Isaías diz que ele foi um homem de dores. Ezequiel chama ele de filho do homem, porque Jesus ele era filho de homem, de dores. Isaías diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, se a cruz não é suficiente para quebrar qualquer maldição, qualquer paradigma, qualquer obra maligna sobre a sua vida, eu não sei o que pode quebrar, porque a cruz de Cristo, ela tem poder para quebrar toda a obra do maligno contra a minha e contra a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, o maligno não os toca. Quantos estão em Cristo aqui? Levante as suas mãos. Quantos? Eu quero declarar que o maligno não vai tocar em você, ele não vai tocar na sua casa, ele não vai tocar na sua família, porque você está nele. João, o Evangelho de João, no capítulo 15, diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Se você estiver ligado nele, na videira verdadeira, 2020 vai ser o melhor da tua vida. Você vai dar frutos para a glória dele. Você vai ser como as árvores plantadas ao redor de ribeiros. Você vai dar fruto na estação própria. Os seus frutos serão doces e saudáveis para a glória de Deus. Aleluia. Confie nele, espere nele, dependa dele. Eu quero que você se coloque de pé. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória,
Êxodo capítulo 33. O povo de coração duro começou a murmurar, a reclamar. Deus chama Moisés na tenda do encontro e fala para ele: ó, a partir de hoje eu quero que você pegue esse povo, você suba com esse povo daqui, e eu vou mandar um anjo para acompanhar vocês. Moisés foi falar com o povo não mais colocou os atavios sobre eles, os brincos, os colares. O povo começou a prantear, a chorar, porque Deus havia dito que a presença dele não estaria mais com o povo. Escute o que eu vou dizer aqui, para você entender. Você que quer que 2020 seja o melhor ano da tua vida, se você deseja que 2020 seja o melhor ano da tua vida, uma coisa não pode faltar: a presença do Senhor nesse novo ano. Quando Moisés ouviu isso, Moisés ficou louco, porque Moisés conhecia Deus, ele sabia quem era o Senhor. E a Bíblia fala que ele pegou a barraquinha dele, ele foi para fora do arraial e ele armou a barraca dele do lado de fora do arraial, porque todas as vezes que alguém queria falar com o Senhor, ia para fora do arraial. Deus se manifestava no tabernáculo, mas Moisés colocava a tenda dele do lado de fora. Como você lê lá, Êxodo 33. Aí a Bíblia fala que o povo começou a olhar para Moisés enquanto Moisés ia, e o povo via as costas de Moisés. Moisés montou a tenda lá, e quando ele terminou de montar a tenda, a coluna, a nuvem, desceu sobre a porta daquela tenda. Moisés entrou, e a Bíblia fala que Moisés olhou, falou com Deus como alguém fala com um amigo ali. E Moisés disse para Deus: tu me dizes para seguir e sair desse lugar. E aí ele diz para o Senhor: mas se eu achei graça aos teus olhos, eu peço-te. Almeida diz: rogo-te que não me faça sair desse lugar, porque se a tua presença não for conosco, nós não sairemos desse lugar. Moisés diz para Deus o seguinte: olha, eu não quero saber de anjo, por mais poderoso, pode ser Miguel, pode ser Gabriel, pode ser arcanjo, querubim, serafim, anjo, se a tua presença não for comigo. Você entende o que dá vitória? Você entende o que nos coloca numa posição elevada? É a presença de Deus. Escute o que eu vou dizer. Um dia isso aqui não vai fazer mais sentido. Um dia os cabelos brancos vão chegar até você, se tiver cabelo lá. Um dia a catarata vai chegar nos seus olhos. Você vai ter 80, 90, e você vai ter o que o Salmo diz: canseira e enfado. E lá as viagens, o ouro, a prata, os carros, os bens não vão fazer mais sentido. Mas uma coisa em toda a vida do cristão faz sentido e é indispensável, que é a presença de Deus. Quando Davi perdeu a presença, ele falou: Senhor, eu perdi aquilo que mais é precioso em mim. Eu perdi a alegria da salvação, eu perdi a companhia do Senhor. Se você quer que seja um ano novo, seja um ano diferente, Deus vai precisar tirar você da zona de conforto. Mas escute, você não vai morrer. Se você estiver no centro da vontade dele, você pode ir para a guerra, você vai enfrentar gigante, mas você vai vencer no nome de Jesus. No final de 2020 você vai falar: esse ano foi um ano difícil, foi um ano de luta, mas até aqui esteve comigo o Senhor e me deu vitória. Isaías 43 diz que se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. O salmista, ele fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque quem se posiciona diante de Deus passa por dificuldade e é aperfeiçoado. Você é quem você é hoje por isso. Eu me lembro, muitas foram as vezes que eu fui colocado no fogo. Ei, escuta o que eu vou falar aqui, e eu falo isso em verdade aqui. Muitas foram as vezes que eu cheguei aqui, e fiquei sabendo que ia pregar na hora. E sabe quantas vezes eu reclamei?
Sabe quantas vezes eu reclamei? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque eu jamais vou produzir autossabotagem em mim mesmo. Porque as tribulações e dificuldades da vida, elas servem para me aperfeiçoar. Servem para aperfeiçoar você. Então entenda, a luta não mata quem está no centro da vontade de Deus. O que mata é o pecado. Então se afaste do pecado e se achegue à presença de Deus. E diga, em Cristo a vitória é certa.